Ezequiel, capítulo 15. Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Versículo 2. Conforme o dicionário, sarmento é o rebento anual da vide e de outras plantas. Em outras palavras, são os ramos da vide. Mas a linguagem profética se refere aos sarmentos ou ramos ladrões que precisam ser podados para o bom crescimento da videira. De acordo com especialistas, quanto mais próximo for o ramo da posição vertical, maior vigor ele terá. Mas os sarmentos inadequados para uma boa produção devem ser cortados ou se tornarão uma ameaça para toda a planta. Diante desta análise, percebemos a situação dramática que envolvia os habitantes de Jerusalém. Deus os comparou a sarmentos que para mais nada serviam, a não ser para serem lançados ao fogo. Suas graves transgressões tornaram-lhes ramos infrutíferos que ameaçavam a ruína completa do povo de Deus. A começar por seus líderes, Israel havia se desconectado da fonte da vida. No livro de João, também no capítulo 15, Jesus afirma: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João capítulo 15, versículo 1. Se você ler a respeito dos cuidados que se devem ter na viticultura, perceberá que o Senhor não fugiu em nada do que é necessário para se obter uma boa colheita, pois que Ele mesmo estabeleceu as leis naturais. Ramos que não dão bons frutos são peso morto em uma videira e prejudicam aqueles que frutificam. A analogia utilizada pelo profeta e por Jesus é lógica e totalmente compreensível. O homem que dá as costas ao seu Criador rejeita a vida e caminha para a morte. Toda a criação revela o cuidado e a existência de um Deus que através dela se manifesta. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus se utiliza da natureza para expressar em linguagem humana os seus propósitos, a fim de que possamos compreendê-los. A figura de linguagem utilizada por Jesus, portanto, nos habilita a entender o que ele falou no Sermão da Montanha, que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Israel já não sabia mais discernir o certo do errado. Já não mais fazia diferença entre o santo e o profano. E como sarmentos secos, tanto os líderes como a maior parte do povo precisavam ser podados. Aquele que afirma ser cristão, mas como um ramo seco, não produz o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. É cortado pelo agricultor para receber o salário inevitável. Romanos capítulo 6, versículo 23. Tiveram o inigualável privilégio de estar na videira. João capítulo 15, versículo 2. Contudo, recusaram ser limpos por sua palavra e nela permanecer. João capítulo 15, versículos 3 e 5. E como podemos permanecer ligados à videira verdadeira? Jesus mesmo nos ensina: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. João capítulo 15, versículo 10. Percebem que tudo está baseado no amor? A perfeita expressão do caráter divino é o amor. E é este princípio sagrado que ele nos convida a viver. Por isso que Jesus virá buscar não um povo legalista, mas um remanescente que compreendeu o perfeito amor de Deus na observância dos seus mandamentos. O grande legislador deseja replicar
o que um dia escreveu com o próprio dedo em tábuas de pedra, Êxodo capítulo 31, versículo 18, nas tábuas de carne do teu coração, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Você não foi criado para aquecer a fornalha do castigo que foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus capítulo 25, versículo 41. Mas para a vida eterna, Mateus capítulo 25, versículo 46. Portanto, apegue-se à videira que é Jesus Cristo, permita ser limpo por sua palavra e permaneça nele, dando muito fruto. João capítulo 15, versículo 8. Oremos, amados. Pai de amor, Tu és o divino agricultor. Sabes o que é melhor para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Queremos estar ligados à videira verdadeira, à raiz de Davi, frutificando para a Tua glória. Necessitamos do agir do Espírito Santo, podando o que precisa ser podado e tornando-nos ramos sadios e frutíferos preparados para a colheita final. Senhor, salva-nos. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, ramos frutíferos da videira verdadeira. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.